As angiospermas são aquele grupo de plantas que surgiram depois e que apresentam a maior diversidade aí vegetal. Quando a gente lembra, na maioria aí das plantas dos vegetais terrestres, a gente lembra das angiospermas, né? O abacateiro, o abacaxizeiro, quando a gente lembra na macieira, capim, gente, milho, feijão, tudo angiosperma, ok? Essas angiospermas, elas são plantas vasculares, elas têm fase esporofítica dominante, cada vez mais dominante. Elas também apresentam independência da água para a reprodução, tá? Por quê? Porque também produzem grãos de pólen que também germinam e formam um tubo polínico, tá? A polinização, entretanto, ela pode ocorrer de maneira abiótica, pelo vento, pela água. Entretanto, nas angiospermas, a polinização mais importante é aquela que depende de animais polinizadores. É aquela polinização chamada de biótica, tá? Animais polinizadores são aqueles que transferem grãos de pólen de uma planta para outra, tudo bem? O que mais? São plantas que produzem sementes, assim como as gimnospermas, sendo por isso chamadas de espermatófitas, mas também produzem flores e frutos, característica exclusiva das angiospermas. A fecundação nas angiospermas ela é dupla, já vou explicar melhor isso. O endosperma, diferentemente das gimnospermas, é triploide, é 3N, e representam aí a maior diversidade de plantas. Gente, olha aqui para essa figura. A gente tem nessa figura uma flor que é característica de angiosperma. As flores, elas apresentam estruturas que auxiliam na reprodução e outras que estão diretamente relacionadas com a reprodução. Quando a gente olha para uma flor, elas podem ou não apresentar todas essas estruturas. Se elas apresentarem todas essas estruturas, elas serão chamadas de flores completas, enquanto se elas não apresentarem todas, elas serão flores incompletas. Uma flor completa apresenta o quê? Apresenta um receptáculo, né, do qual partem aí as outras estruturas florais. Existem as sépalas, existem as pétalas. As pétalas, na maioria das vezes, são coloridas, são chamativas e chamam quem? Chamam animais polinizadores. Existem as estruturas que a gente chama de estruturas masculinas das flores, que são os estames, tá? Os estames apresentam essa porção aqui, ó, que é a antera, onde são produzidos os grãos de pólen. A estrutura feminina é o carpelo, tá? E no carpelo existe, olha aqui, o ovário, esse que eu estou circulando agora é o ovário. Aqui a gente tem o estilete, esse corpo aqui. E nessa porção apical, o estigma. O estigma, ele apresenta aí uma substância pegajosa e captura aí o grão de pólen, tá? O grão de pólen, quando ele é transportado de uma flor para outra, ele gruda aí nesse estigma, o que permite a germinação desse grão de pólen, o desenvolvimento do tubo polínico, o que leva os gametas aí masculinos em direção à micrópila do óvulo, para que esses gametas masculinos encontrem a oosfera. A oosfera, que é produzida no interior do óvulo, que está aqui, ó, no interior desse ovário, tá bom? Bom, como é que então falei sobre a polinização, né? As flores chamativas são importantes para atraírem animais polinizadores. Qual a importância dessa polinização, gente? Polinização, a gente lembra em polinização cruzada, fecundação cruzada. Isso aumenta a variabilidade genética, aumenta a produtividade. A gente está falando aqui de grupos de plantas que produzem frutos, muitos deles utilizados aí em atividades industriais, a maioria deles como produtos aí alimentícios, né? Quanto mais produtiva
uma lavoura, melhor é para a produção aí de alimentos. Bom, se eu tenho principais animais polinizadores aí, as abelhas. Uma abelha, ela é atraída por uma flor que às vezes que na maioria das vezes vai apresentar um nectário, né? Esse nectário serve de alimento, tem o néctar nutritivo, com açúcares, que serve de alimento para essas abelhas. Quando essas abelhas, elas encontram aí essa flor, tá se alimentando do néctar, ela gruda aí nos seus pelinhos, se é que eu posso dizer assim, o grão de pólen. Quando ela migra para uma outra flor dessa mesma espécie, ela está levando o grão de pólen de uma flor para outra e facilitando que ocorra o quê? A germinação desse grão de pólen no estigma de outra flor. Então, a gente tem aí processo de fecundação cruzada, aumento de variabilidade genética, tá? Dispersão de grão de pólen aí no caso. Bom, gente, ocorreu a germinação de um grão de pólen, tubo polínico foi formado, levou os gametas masculinos em direção à micrópila do óvulo. Gente, quantos são os gametas masculinos formados aqui nas angiospermas? 2. 2 núcleos espermáticos, tá? Nesse óvulo, a gente tem o que a gente chama de saco embrionário, né? Nesse saco embrionário existem 8 núcleos, existem as 3 antípodas, 2 sinérgides, uma oosfera e uma célula com 2 núcleos polares. Bom, pessoal, não tem aqui a foto, mas vou falar. O que acontece? Como que o embrião ele é formado? Ele é formado pela fecundação da oosfera por um núcleo espermático. Então, junto uma célula masculina N com uma célula feminina N, formação de uma célula 2N. O outro núcleo espermático, ele vai se unir aos 2 núcleos polares presentes nesse saco embrionário, tá? Então, aí eu tenho a junção de uma célula N masculina com outra célula que já apresenta 2 núcleos N, que é feminina. Eu tenho a formação de um núcleo 3N, triploide, a partir do qual se desenvolve o endosperma da semente das angiospermas. É por isso que o endosperma da semente das angiospermas é diferente do endosperma da semente das gimnospermas. Nas gimnospermas, o endosperma é 2N, enquanto nas angiospermas, o endosperma ele é triploide. Gente, lembra que eu falei da fecundação dupla? É por isso que a fecundação é dupla. Houve uma fecundação para a formação do zigoto e uma fecundação para a formação do endosperma da semente, tá? Isso é exclusivo das angiospermas. Ocorre a formação de uma semente que tem uma casca, que tem um endosperma triploide, que tem um embrião, tudo bem? Essa semente se desenvolve no interior de um ovário. O que acontece, gente? O desenvolvimento, portanto, do óvulo dá origem à semente. O desenvolvimento do ovário, que vai acontecer em função da fecundação, dá origem ao fruto dessa angiosperma. Então, a gente tem nas angiospermas a formação de um fruto e de sementes que não são nuas, mas que são protegidas por esse fruto que está se formando. Tudo bem? Então, atenção a isso, tá? Óvulo, com a fecundação, dá origem à semente, o ovário se desenvolve e dá origem ao fruto que protege essa semente, tá? Quando a gente fala em angiospermas, gente, a gente tem que lembrar que as angiospermas, elas formam aí 2 grupos principais, que são as monocotiledôneas e as eudicotiledôneas. São monocotiledôneas aquelas que apresentam apenas um cotilédone. Cotilédone que é uma folha aí que armazena substâncias nutritivas, é uma folha embrionária. Monocotiledôneas apresentam apenas uma delas. Bom, o principal exemplo de monocotiledônea é o milho, que está sendo representado aqui nessa figura. Além de apenas um cotilédone, as monocotiledôneas elas apresentam órgãos florais múltiplos de 3, tá? Apresentam nervuras paralelas, apresentam raiz fasciculada e apresentam sistema vascular no caule disperso. Nas eudicotiledôneas ocorre
ocorrem 2 cotilédones. Exemplo, aqui a gente tem um feijão, tá? Então, ocorrem 2 cotilédones. Os órgãos florais são múltiplos de 4 ou 5. As nervuras são ramificadas, ou seja, existe uma nervura central da qual se ramificam, partem aqui nervuras secundárias, também terciárias. A raiz é do tipo pivotante. Nessa raiz pivotante existe uma raiz principal da qual partem raízes secundárias e também raízes terciárias. E o sistema vascular, ele é em anel. Olha aqui, a gente tem um caule cortado aí, né? Uma seção transversal. A gente vê aqui a parte mais interna, que é chamada de medula. O xilema, logo em seguida, o câmbio, que separa xilema de floema, e mais externamente o floema. Lembrando, xilema, são vasos que transportam seiva bruta, floema são vasos que transportam seiva elaborada. Tudo bem?